SageADVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi, para você que está ouvindo o SageADVcast. Estou aqui mais uma vez para te trazer um conteúdo super interessante. Hoje nós vamos falar sobre marketing jurídico. Fica comigo que esse podcast está super especial. E para conversar comigo, eu trouxe uma participação um pouco diferente. Ela é Head de Marketing na NetShowMe e cofundadora da Valentinas. É professora de Marketing na ComSchool e é coautora do livro Social Selling 4.0. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Gabi Gonçalo. Obrigada pelo convite. E também temos aqui com a gente alguém que talvez você, advogado e advogada, já conheça. Ele é advogado especializado em administração pública, atua em São Paulo, Goiânia e Brasília. Seja também muito bem-vindo, Dr. Sérgio Merola. Olá, muito obrigado, Aline, eu agradeço o convite, gosto muito do pessoal da Sage, tenho uma grande parceria com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Então, como eu falei, o tema de hoje é marketing jurídico. Antes de entrar nesse assunto, vamos falar de inovação. E aí eu pergunto para vocês, o que é inovação na visão de vocês? Esse é um conceito que, se você for procurar, né, no Google, enfim, nos artigos, você vai ver gente falando de tudo quanto é forma, né? Porque é um conceito um pouco abstrato, né, e difícil de se definir. Até começa por aí minha visão, né? O que é inovar? Muita gente acha que inovação é coisa de startup, por exemplo. É bem comum falar desse termo quando a gente envolve startups, né? Você trata de produtos ou soluções que a gente chama de disruptivas, né? Que vão além, que mudam o cenário para sempre, que nunca vai ser a mesma coisa graças àquela novo serviço, enfim, que foi criado, né? Mas inovação, na verdade, não é nada mais do que você conseguir explorar com sucesso possíveis ideias, né? Novas ideias. E isso você pode aplicar em qualquer coisa, na sua vida pessoal, dentro do marketing, dentro do ambiente jurídico, que também é um tema aqui, para um novo produto, dentro de um processo. E eu acho que a gente fala muito, né, no termo mindset, mas quando você tem esse mindset voltado para a inovação, você acaba aplicando em várias situações. Então, eu prefiro simplificar o conceito e pensar mesmo o que ele mesmo diz, né? É você explorar novas ideias, ponto. Independente de onde seja, como seja. Aí existem um monte de metodologias que ajudam a gente a trabalhar esse conceito, né? E a gente incorporar esse mindset em outras situações, em outras áreas, enfim. Eu concordo muito com o que a Gabi falou. Essa palavra de inovar, às vezes ela traz consigo um peso que não deveria existir. As pessoas ligam muito a essa questão, que foi bem falada, quanto à startup, e, enfim, tem que ser disruptivo e tudo, mas a inovação ela sempre existiu. Lógico que hoje ela está em evidência, mas desde que o mundo é mundo, a inovação sempre existiu. A gente sempre vê questões fora, inclusive, da tecnologia. Eu me lembro de uma reportagem, salvo engano, que eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de um vendedor de pipoca que tinha inovado bem antes da pandemia com a questão da higiene, que ele fornecia o saquinho e pegava com luva e tinha um avental branco. Isso é uma inovação, porque havia uma imagem de que o vendedor ambulante de pipoca ele não poderia ser arrumado, não poderia ter um carrinho de pipoca bonito, bem estruturado. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes são negligenciados por a gente acreditar que não é uma inovação. Então, sempre a gente tem que analisar pelo prisma da particularidade daquela atividade. E eu vejo que cada vez mais, não só na advocacia, mas em todas as atividades, principalmente pós esse período de pandemia, né, a gente precisa se inovar, a gente precisa se reinventar para ter esse espaço no mercado. Até tem muita gente que liga inovação à tecnologia especificamente, né, mas você pegar algo que você viu em um outro lugar e levar para uma cidade que não tem também pode ser um tipo de inovação, né? E aí eu pergunto também para vocês, qual é o primeiro passo para um empreendedor que quer inovar no seu negócio? Como que ele pode fazer para começar a inovar? Eu me lembro quando eu abri o meu escritório, no comecinho de 2016,
eu fui verificar qual que era o grande problema que os advogados tinham quando começava a sua jornada solo na advocacia. E o grande problema era conseguir os clientes para ter a rentabilidade do escritório. Eu trabalhava no escritório do então presidente da Ordem dos Advogados aqui de Goiás, e lá era muito fácil ter clientes, porque o escritório era muito famoso, a própria pessoa do presidente sempre estava na mídia, depois ele se envolveu com política, então não precisava de muito esforço para trazer clientes. Quando eu saí dali, que eu resolvi abrir o meu escritório, eu pensei, poxa, e agora? Como que eu vou fazer para ter esse cliente? Porque eu não sou o presidente da OAB, eu não tenho aí 20, 30 anos de advocacia, não tenho uma fachada de mármore bonita, enfim, tudo isso pesa. Então, eu parti para inovar a partir do momento que eu verifiquei qual que seria a grande dificuldade do meu negócio. Foi quando eu resolvi investir no marketing digital, e naquela época eu cheguei a ser bastante criticado, inclusive por amigos que falava, você é o advogadinho do vídeo, tipo assim, querendo menosprezar a minha tentativa de querer realmente inovar, trazer clientes, e hoje muitos que criticavam estão engatinhando nesse caminho que eu já tracei há 5 anos atrás, e que eu sempre mantive como pilar da minha advocacia, porque eu acreditei que precisava inovar. Eu sabia que o digital, ele não era uma moda, ele não era algo passageiro. E essa pandemia que se instaurou, infelizmente, no mundo, ela confirma toda essa questão. Quem não tiver no digital, a tendência é que cada vez mais seja excluído do mercado. Isso não significa, claro, que grandes bancas, advogados consolidados, eles vão sair do mercado, mas ainda assim a gente percebe escritórios que até então sequer tinham um perfil no Instagram ou no LinkedIn, até mesmo no Facebook, já estão migrando. Então, para inovar, você tem que encontrar os problemas, porque os problemas, a gente tem 2 opções, ou a gente enfrenta esses problemas e resolve, ou a gente aceita aquilo e talvez isso vai trazer que a gente pode até parar a nossa atividade. Então, eu vejo a inovação muito ligada ao problema. Muito legal, Sérgio. Eu concordo plenamente essa questão do problema, assim, né? E o que eu gosto de quando, né, você até falou assim, para quem vai começar, né? A Aline comentou, né? Para quem vai começar, o empreendedor vai começar, beleza. Tem tantos métodos hoje para você começar e pensar em inovar e aplicar isso, né? Mas assim, o que é viável, né, para o empreendedor, se a gente estiver falando aqui para empreender, né? O que eu vi tem muita relação com isso que o Sérgio falou, de focar no problema, né? E o que é esse problema? O que é problema para mim não é problema para o Sérgio, né? O que é problema para mim, para a Aline, não é problema para mim. Então, o começo de tudo é pensar assim, com quem que você está falando, por quê? Que problema é esse? Você quer resolver e por quê? Você quer resolver para você? Você quer resolver para quem? Aí a gente começa a falar de persona, que já tá cansado de ouvir falar, mas não tem como fugir disso, né? Mas se fosse assim, beleza, antes de a gente começar a falar aqui de como aplicar, acho que tem que ter uma coisa em mente, o empreendedor que vai começar, que é simplificar. Fácil não, porque eu sempre brinco, como eu gosto de escrever e eu também dou mentoria para escrita, né? É muito mais fácil fazer um texto de 5 páginas do que eu fazer um parágrafo de 4 linhas, porque resumir é simplificar, né? E simplificar é complexo. E para inovar, se você deixar tudo muito complexo, você vai travar, você não vai conseguir testar, você vai ver que o custo vai ficar alto, e aí você desiste, né? Então, se você for ver, né, fala tanto de MVP, né, o Minimum Viable Product, como criar um MVP da sua ideia, do que você quer criar, né? Como que eu simplifico isso? Como que eu aplico, faço um teste, porque vamos para a realidade, principalmente agora, né, como você falou, pandemia. A verdade é que a maioria das pessoas estão sem dinheiro. E como que a gente vai inovar nesse momento, né? Beleza, quem já estava com grana ou empresas maiores estão se reinventando. E as pequenas? Como que se faz para se reinventar num momento desse de crise, né? Então, a realidade ela é muito cruel também, né? Vamos falar de verdades aqui, né? Mas existem saídas. E uma delas, na minha visão, é simplificar.
E essa simplificação, ela parte dessa ideia do problema, que o Sérgio falou muito bem, e levar esse problema pensando nele como uma dor, né? Que dor que você quer resolver, e por que você quer resolver, e para quem. Tá claro o E5W2Hs, né? Que chamam, que também é um outro conceito administrativo, que você consegue ver o why, o where, o when, tem vários ali, depois vocês procuram, já nem lembro mais todos, mas é 5W2Hs, a técnica para você, tá bem claro para você o que você quer, para quem, quando, como, e aí pensar, tá, com o que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Com o que eu tenho hoje, o que dá para testar? Um exemplo é o que a gente está fazendo na Valentinas, que é a minha primeira startup, ainda a gente não tem nem tecnologia, e eu já se considera uma startup, acho que a gente já está revolucionando alguma coisa. A gente não tinha como desenvolver um produto de cara, mas a gente pensou, tá, qual solução que a gente quer? A gente percebeu que tinha muitas mulheres empreendedoras sem ajuda financeira para crescer. A gente pensou, e se a gente ajudasse elas a se conectarem e fazerem trocas entre si? Aí a gente testou e a gente viu que as mulheres queriam fazer isso. E a gente fez várias trocas. E a Valentina está crescendo na base de troca. E a gente ainda não tem a tecnologia. Mas a gente começou a fazer na mão, com o que a gente tem. E a gente viu que tem valor. E agora a gente vai adiante. Então, assim, uma coisa de cada vez, tentando simplificar e sem ansiedade. Porque não adianta. A ansiedade, ela pode até tirar a possibilidade de você ver possíveis, né, erros. Assim, a gente já mudou tantas vezes, né, do que a gente pensou que ia ser, porque é agora, e não tem nem um ano a empresa, né? Então, isso eu vi acontecer nas outras startups que eu trabalhei. Na NetShowMe também, já é uma scale-up, na verdade, né? Já passou do nível, mas a gente sempre acaba chamando de startup, isso é comum. Esse ano a gente também está tendo que se renovar muito. Foi um ano bom, graças, né? Apesar de tudo, porque é um serviço para streaming, então um serviço para o mundo digital, voltado para o digital, então acelerou, né? Cresceu 400%, beleza, mas ainda assim, não dá para tem que estar o tempo todo aplicando isso e tentando simplificar. Então, eu gosto muito de reforçar essa parte, assim. Se for não ter ansiedade de querer fazer aquilo que você vê lá no futuro já, porque aquilo pode não ser mais aquilo daqui a um tempo, e que bom que você viu antes. Muito melhor, né? Para evitar aí desperdício de tempo, dinheiro, enfim. Até para quem tem dinheiro, eu dou essa dica, na verdade, né? Até para quem tem muito dinheiro para investir, começa pelo simples, que vai ser muito melhor. Gabi, é tão interessante isso que você falou da simplicidade, que quando eu abri o meu escritório, eu conheci, um pouco antes, na verdade, até por causa do relacionamento que existia lá no escritório do presidente do AB, eu conheci o principal assessor de imprensa que consegue colocar a gente na Globo, nas principais rádios, para dar entrevista e tudo. E eu tinha feito um orçamento, à época ele cobrava R$5.000, eu não tinha a menor condição de pagar isso por mês, e eu tinha estabelecido uma meta lá, não, quando eu conseguir, né, ter esse capital para embutir o custo da minha empresa, eu vou contratá-lo. E qual foi a minha solução naquele momento? E foi até interessante você falar sobre escrita, que eu também fui para o lado da escrita. Eu comecei a estudar sobre copywriting, escrita persuasiva, e comecei a publicar os meus artigos. E hoje as pessoas olham e falam, poxa, mas você tem 100 mil, 150 mil acessos por mês, só que não vê essa caminhada. E hoje que eu poderia embutir esse custo tranquilamente no escritório de um assessor de imprensa, a solução que até então era a mais simples, a mais barata, ela se tornou de tal relevância que hoje a gente não tem o menor interesse de ter um assessor de imprensa. A gente tem um marketing interno, social media, designer, e profissionalizou de tal forma que hoje um assessor de imprensa seria um custo que poderia ser suportado pelo escritório, só que desnecessário. A nossa principal via de atração de clientes são os canais digitais, inclusive o próprio blog Sage, do qual eu sou colunista, a gente tem aí centenas de milhares de acessos. Então, realmente, você não deve começar dando um passo maior que as pernas, você tem sim que pensar grande, tem que analisar até onde você consegue ir, qual que é o próximo passo, só que existem soluções baratas e simples que podem ser implementadas, que são um tipo de inovação e que pode dar muito certo. Foi isso que a gente fez aqui no escritório. Legal. Muito massa. Até tem um exemplo que eu lembrei agora, eu trabalhei como coordenadora no Exact Sales, né? E se você ver como que começou a empresa, né?
eles não tinham software também. Eles aplicaram, era quase que uma metodologia, uma consultoria, né, feita a partir de uma planilha de vários cálculos que eles faziam para chegar na solução para resolver a dor do cliente deles, que hoje é um software para pré-vendas, né? Um software para qualificação de leads. Então, ele não começou com software e ele ficou um bom tempo sem software. Então, tá tudo bem, calma, a gente falou no começo, né? Não tem tecnologia, mas é uma inovação, né? E simplificada, né? Depois ele viu que estava funcionando, estava vendendo, estava virando, aí sim, então vale a pena, e conseguiu investidor, aí é um outro momento, né? Muito legal isso, a gente perceber isso e tentar aplicar, mas assim, não é fácil, gente. Eu com a Valentinas, eu fico na ansiedade de ter logo uma tecnologia, porque o manual é puxado, mas tem que respirar e saber cada coisa tem seu momento. Legal, gente. Vocês já falaram um pouquinho, mas eu queria dar uma reforçada no quais são os principais mitos da inovação que vocês enxergam. Essa eu vou ter que pensar agora. Eu acredito que, pelo menos na minha área jurídica, essa questão de que você tem que mudar muito a sua rotina, você precisa de uma estrutura muito robusta. E hoje, com a qualidade dos celulares, você precisa um celular mediano, já grava em Full HD, você tem vários portais que fornecem o suporte gratuitamente, o próprio BlockSage, você faz ali não é um processo seletivo, mas você envia um texto para ser avaliada a sua escrita e você tem um portal com, sei lá, 1 milhão de acessos mês que pode te trazer vários clientes. Então, eu acredito que o grande mito é essa barreira que nós criamos, que nada mais é que o medo do novo. Inclusive, a palavra inovar vem do novo, mas a gente tem medo do novo, de novas experiências, a gente tem medo de novos relacionamentos, tem medo de mudar para uma nova casa. Isso é um mito que prejudica as pessoas a saírem da sua zona de conforto, porque a zona de conforto, a gente sempre verifica as palestras, os vídeos, os livros criticando, mas a zona de conforto é muito gostosa, você está ali paradinho na sua, a coisa está acontecendo, só que não vai acontecer nada muito além daquilo. Para você dar um passo a mais, você precisa sair daquela situação que você se encontra. Isso gera medo, isso gera ansiedade. Eu percebo muito quando eu abro a caixa no Instagram todo dia, né? As pessoas, eu não sei se vai dar certo, o concurso é um caminho mais seguro, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa porque eu tenho medo de inovar. Então isso eu vejo como um grande mito, um pilar a ser derrubado. Legal. Sabe que quando você falava, eu lembrei acho que tem a ver com medo, mas acabei relacionando com um outro que eu acho que era um mito também, eu posso considerar um mito, que foi quando eu comecei a idealizar junto com a minha sócia, né, a Valentinas, né, a gente pensava assim, a gente vai fazer uma plataforma de trocas, mas já existe plataforma de trocas. O que tem de criativo aqui? O que tem de inovador aqui? Porque é para mulheres? Então a gente ficava assim, na dúvida mesmo, assim, mas porque hoje tem tanta coisa no mercado, que é difícil você criar uma coisa que, tipo, ninguém nunca pensou, que não existe nada um pouco parecido. Então eu acho que acaba muita gente deixando de fazer coisas, de inovar, porque acho que isso não é uma inovação, por não ser algo completamente novo, ou tenha muita criatividade nisso, assim, uma coisa, nossa, ninguém nunca pensou nisso, todo mundo, acho que a gente acaba tendo essa visão de que uma inovação tem que ter essa resposta, assim, que alguém vai olhar e falar, caramba, realmente não existe, sabe? Então, claro que terão, né, situações em que vão surgir, né, assim como surgiu o Uber, né, não existia num aplicativo, mas já existia esse serviço de levar um passageiro até a casa dele. Agora, ele fez de um jeito diferente. Então, às vezes, quando você aplica uma coisa diferente em cima de uma coisa que já existe, já é um tipo de inovação. Exemplo, tinha uma pessoa que estava falando comigo e falou assim, Gabi, eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu queria ter uma loja de roupa, só que assim, todo mundo tem loja de roupa, não sei o que, e aí eu acho que não vai vender, tem muita loja de roupa. Eu falei assim, por que tem muita loja de roupa? Porque tem muita compra, tem muita demanda.
Então, pensa o que a gente pode trazer de diferencial, o que a gente pode inovar que não tenha nas outras. Mas vai ser só mais uma loja de roupa se você não fizer não colocar nela alguma pitada de inovação, né, vamos dizer assim. Então você não precisa deixar de seguir o seu sonho, deixar de fazer uma coisa que você gosta, que você acredita, que parece ser legal, porque já existe algo parecido. Ou, né, claro que tem que buscar sempre um benefício, um diferencial, um tipo de inovação ali, mas os serviços, os produtos, no fim, você vai na base da transformação, né? Às vezes não é só criar algo completamente novo. Eu acho que isso acaba sendo um mito aí que a gente carrega e que eu lembrei agora ver esse insight que me trouxe. Enfim, sempre vai ter alguém que fez algo parecido com você ou vai fazer. Então, tipo, não deixe de fazer por causa disso. O seu trabalho é, sim, criativo, né? Acreditar nisso. Legal. E aí, agora, a gente falando de marketing, um empreendedor que quer investir, né, em estratégia de marketing, por onde ele começa, e ele investe em uma equipe dentro da empresa dele, ele investe em uma agência. Qual é a dica que vocês dão em relação a isso? Aí eu vou ser a chata de dizer que depende, tá? Por quê? Eu já trabalhei em pelo menos 3 startups, 1, 2, 3, 4 startups, com essa última. Tô criando a minha agora. Está em desenvolvimento inicial, MVP ainda. E cada uma foi diferente, tá? E até hoje eu não acredito que existe uma receita única. Hoje na NetShowMe a gente testou e priorizou ter mais tudo interno. O pouco que a gente fez por fora a gente não se sentiu confortável. Por causa do tipo de produto, por causa das dificuldades que a gente teve, a gente acha que é melhor investir dentro do time. E assim, se for a fundo, né, sempre quando a gente investe as pessoas de dentro criando, fazendo os processos de marketing para você, a chance de ser aquilo mais próximo da sua realidade é maior, porque você está respirando a empresa. Por um lado, então, é melhor que tenha um time fazendo tudo para você? Por um lado, sim. Por outro, haverão, né, situações diferentes. Atuei também na Zenvia, né, que também tinha um processo lá de muita inovação, criando novos produtos e tudo mais, e tinha muita coisa de fora também, muita coisa feita por agências contratadas, equipes contratadas, o que não impediu da empresa crescer e fazer um belíssimo trabalho. Tinha suas dificuldades, porém, tem que ver assim, eu consigo fazer isso tudo agora aqui dentro? O que adianta também você ficar batendo de frente e querer fazer tudo dentro se você precisa correr e ter que entregar coisas para o mercado o quanto antes? Então, se isso vai te prejudicar, contrata de fora até que você tenha um time, ou até que você veja que faça sentido investir num time dentro. Então, tem que avaliar assim, o cenário, né? O que você pode perder, o que você pode ganhar se você deixar de fazer com uma equipe de fora. Então, por um lado, é melhor fazer com uma equipe de dentro, por outro, você tem que avaliar também a sua realidade, né? O que você pode perder e ganhar se você não fizer com um time de fora. Tá? Então, é muito relativo, assim. Às vezes você consegue um fornecedor muito bom que te supre as necessidades e sai mais barato, né? E dependendo do momento, isso seja importante para a tua empresa. A minha opinião vai muito ao encontro do que a Gabi ponderou. A minha experiência própria, acompanhando os players do mercado, os mais bem-sucedidos são aqueles que fizeram marketing e que não terceirizaram, porque a gente tem uma persona muito específica, cada área do direito tem várias personas, você precisa se debruçar em cima daquela persona para saber a dor. Não adianta você publicar um texto juridiquês ou fazer um vídeo que você não consegue causar empatia na sua persona, que aquilo não vai converter. Então, é uma grande reclamação que eu vejo de outros advogados, falar, eu produzo texto, produzo vídeo, e não converte. E a minha persona, uma das minhas personas, que é servidor público, que está respondendo processo disciplinar, eu já tinha ali 3 anos de experiência produzindo conteúdos e fazendo cursos. Ainda assim, eu levei 1 ano para conseguir modelar
essa persona de maneira que o texto começasse a converter bastante. Então, se você terceiriza seu marketing, você perde assim, lógico que existem boas agências e tudo, mas é um perfil muito diferente. A gente tem limitações na própria advocacia, a gente tem essa questão da persona, porque é chato ler sobre direito. As pessoas não estão muito interessadas em seguir um perfil de um advogado para saber o que ele está fazendo. A pessoa ela vai fazer uma busca no Google ou mesmo no Instagram quando ela tiver a necessidade de contratar um advogado. Então, se o seu texto não estiver muito bem preparado para segurar a atenção daquela pessoa, não vai converter. É muito fácil hoje você dar um clique e mudar de página ou rolar a tela do seu celular. Por isso que as experiências que eu tenho acompanhado de profissionais que terceirizam o marketing na advocacia não tem dado retorno. E é uma dificuldade, porque o advogado, normalmente, ele é mais tradicionalista, ele não gosta de estudar marketing, não quer saber o que é persona, o que é SEO, o que é dor, né? A gente tende a achar que é muito intuitivo. Não, a dor de quem está separando é o divórcio. E o filho, como é que fica nessa relação? Será que a dor não é o sustento do filho, o pagamento da pensão? Então você precisa estar muito alinhado com o marketing. Hoje nós temos equipe para isso, só que é uma equipe interna, justamente para a gente passar essa percepção. Porque às vezes você manda para uma agência que nunca tratou com um advogado, e a própria paleta de cores que ela vai usar nas suas postagens pode impactar de maneira negativa. Imagina aí, sei lá, um advogado especialista em direito médico que faz uma arte com vermelho vivo, que traz aquela sensação ali ruim, lembra o sangue e lembra também coisas ilegais, né? Você tem que ter uma série de apontamentos para que a sua persona ela não fuja do seu conteúdo. E hoje, com a quantidade de estímulos que a gente tem todos os dias, no celular, no computador, no e-mail, se o seu conteúdo não estiver redondinho, não converte. Não converte porque ele vai ser muito mais um ruído do que um conteúdo informativo que vai atrair a sua persona. Legal. E o que um empreendedor... Quais as características que o empreendedor precisa ver na hora de contratar o profissional, né? O que ele precisa analisar para saber que o profissional vai se enquadrar com a empresa, enfim. De marketing específico. Cara, eu tô no momento, né, de contratar de novo. Já montei alguns times aí. Acho que já tive times de mais de 10 pessoas, 15 pessoas, e sempre é bem desafiador fazer contratação, principalmente porque geralmente você está numa startup ou numa empresa que está crescendo, você não é formado em RH, você não é psicólogo e você tem que contratar. Então tem muitos riscos aí, né? Acho que a primeira coisa, antes de falar o que você tem que achar na pessoa, é você ter essa consciência de que você não é a pessoa ideal para contratar, mas você está tendo que contratar. Por quê? Quando você torna isso consciente, você tira um pouco de julgamento na hora de estar ali. Você tenta tirar, assim, você cria mais, dá mais chances para tentar entender a pessoa que está do outro lado. Por quê? É natural que nós, que não somos formados, que não temos todo um respaldo técnico para contratar, saia julgando, saia tirando nossas conclusões e saia fazendo más contratações. Então, por mais que a gente estude e vá ver técnicas e orientações, o risco de fazer uma má contratação é muito alto. Essa é a verdade. Vamos ser realistas aí, né? E outra coisa, a gente, o ser humano, né, a gente acaba contratando muito por identificação e não tanto pelo quanto a pessoa pode realmente agregar a tua empresa, porque isso é natural, isso é o ser humano, a gente se une pelos amigos, a gente tem coisas parecidas, é difícil a gente ter um amigo que é completamente diferente da gente, que não gosta das coisas que a gente gosta. Então o ser humano naturalmente age assim, isso por instinto. Então a gente tem que ter essa consciência na hora de contratar. Tendo essa consciência, fica mais fácil de não fazer coisa errada, vamos dizer assim. E aí, assim, tá, o que eu preciso? Vamos responder a pergunta, né, Gabi? O que eu preciso identificar? Claro que vai depender de cada pessoa, né, que você vai contratar, né? Vai ter um perfil diferente, mas pensa assim, o que mais você precisa nesse momento? O que é aquele conhecimento que a pessoa tem que ter
vai agregar demais. Porque no fim, você precisa de um monte de coisas. Essa é a verdade também. Eu já fui assistente de marketing de startup pequena, que era só eu equipe, né? Que a gente chama, uma equipe de uma pessoa, bem lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, isso foi, nem lembro, 2000, vai lá, bolinhas. Eu tinha que saber fazer tudo, gente. Eu fazia design, eu fazia landing page, eu fazia... e foi muito bom pra mim isso, foi muito legal. Mas e aí? Quando eu fui contratada, tinha um propósito na contratação, e que eu até falei assim, por que você tá me contratando? Eu não sei fazer Google AdWords, eu não sei de SEO, eu nunca fiz o e-mail, eu já tinha feito e-mail, mas tipo, tinha várias coisas de marketing digital que eu não manjava. E aí, na época, o diretor, inclusive hoje ele é atual diretor, CFO, acho, da Softplan, o Ionan Fernandes, ele né? Ele que me contratou na época. Eu nunca esqueço que eu perguntei pra ele, foi uma startup que a gente trabalhou junto, ele foi meu guru do marketing digital. Ele falou assim, Gabi, você tem um perfil com uma coisa que eu preciso, a pessoa que quer aprender, a pessoa que quer buscar, eu não quero uma pessoa pronta, não preciso ainda. Então ele precisava desse perfil, né, uma pessoa mais proativa, então ele não precisava de uma pessoa mais analítica, introspectiva, que destruísse com números. Assim, eu me viro muito bem, mas eu não destruía com Google AdWords, Google Analytics, eu não fazia isso ainda. Então, identificar o que a sua empresa mais precisa nesse momento, que tipo de perfil, e não ficar olhando para o todo. Claro que você vai listar lá tudo que você precisa para buscar esse perfil, mas foca naquele ponto-chave, porque é isso que vai fazer a diferença, porque o resto a pessoa aprende, o resto a pessoa procura no Google, o resto ela faz um curso. Se ela não tiver aquilo que vai sanar a sua principal dor daquele momento, a sua contratação acaba sendo muito superficial. Então eu faço muito isso, inclusive até hoje com o time que tá crescendo lá na NetShowme, a gente tô contratando agora estamos em busca, inclusive, de uma analista de marketing digital, e tô demorando para contratar, porque tem que saber fazer várias coisas, né, em relação ao marketing digital, e-mail, landing page, entender um pouco de Google AdWords, mas eu preciso de uma pessoa que traga algum conhecimento que ela seja até melhor que eu, pelo menos em uma coisa. Ela não vai ser em tudo, né, mas a gente tenta construir um time multidisciplinar, primeiro ponto, né? Que cada pessoa ali do time seja muito bom em alguma coisa que os outros não são. E aí a gente vai somando, porque sempre vai ter coisas que todo mundo é muito bom e tal, mas então na entrevista eu sempre pergunto isso: no que você é muito bom? O que você acha assim que se eu precisar eu vou falar com você? E para identificar aquilo que eu preciso. Então é mais desafiador, porém eu tiro mais certo. E a pessoa vai ficar mais tempo com você. Eu também vejo por esse lado. Hoje o marketing digital ele tem tantos braços que é quase impossível você ter um profissional completo. Então, aqui no escritório, por exemplo, nós temos o designer, que às vezes faz edição de vídeo, mas dependendo do tipo de edição, quando ela é mais densa, compensa a gente fazer uma contratação externa. E a comunicação, por exemplo, a gente não terceiriza, eu fico por conta da comunicação. E o próprio SEO, essa questão da necessidade que a Gabi destacou, foi tema da nossa reunião de ontem sobre marketing. Eu tenho uma pessoa que eu terceirizo, o SEO, apesar de ter alguma noção, mas a gente sentiu a necessidade de ter esse aprendizado interno. Então a gente já está se programando para fazer um curso justamente por causa disso. A pessoa terceirizada já não atende a nossa demanda. Então, sempre você tem que verificar o que está demandando mais tempo, o que é possível você absorver, o que é melhor terceirizar, para ter uma solução que vai realmente te atender, que vai ser bom em questão de tempo, custo, benefício. Então, sempre avaliar realmente qual que é a necessidade. E aí, a partir daí, a gente vai para tudo aquilo que a Gabi falou em relação a RH, porque realmente lidar com pessoas é complicado, né? A gente tem um perfil, as pessoas têm outro perfil, a gente tem que ter uma sinergia muito boa. Nós somos complicados, né, Sérgio? Exatamente, o ser humano é muito complicado, nós somos pessoas difíceis, cada um com sua particularidade, tem pessoas mais extrovertidas, outras são mais tímidas, só que a gente tem que trabalhar pensando no resultado.
E um ponto que eu acho interessante é o marketing ter uma participação de resultado justamente para ele se empenhar, para não ter aquele papel somente a agência. Eu estou aqui, eu tenho que cumprir esse cronograma de publicações e tudo, e eu não vou me preocupar com a qualidade dessas publicações. E se a pessoa ela tem uma participação, se ela tem um bônus relacionado à conversão, você já muda essa percepção dela quanto à remuneração somente do fixo. Eu acho isso. Ô, Sérgio, deixa eu perguntar, você já chegou a fazer isso com agência ou mais com o público interno? Porque com agência eu nunca fiz. Com agência eu também nunca fiz. Mas eu acho que deve ter alguns modelos, né? Não sei. Pois é, quando eu fiz o primeiro orçamento em 2015, que eu ainda trabalhava no escritório do presidente do AB, eu fiz o orçamento para a principal agência da época, não sei se ainda é, mas ela tinha cobrado algo em torno de 7, 8 mil para cuidar do marketing, né? Nem eles aceitaram lá. E as outras experiências que eu escuto de advogados é que o retorno com a agência não é legal. O post, ele não engaja, não converte. É justamente isso, ele não entende da persona, não tem essa energia, não causa empatia. Né? Uhum. Com certeza. Isso é bem importante também. Na NetShow a gente também trabalha essa questão da remuneração variável, de ter essa ligação com a geração de oportunidades. A gente tem muito foco também no resultado, né? E também mesclando com as necessidades de branding que muitas vezes não são mensuráveis, né? Dependendo da empresa. Quem está começando não foca tanto em branding, né? Apesar de ser discutível também. Mas a gente tem trabalhado mais isso também, mesmo com o time super enxuto que a gente está ainda contratando em fase. E daí, entrando um pouquinho mais no marketing jurídico, a gente sabe que nesse setor tem o código de ética que ele... não posso falar que impede, mas ele restringe algumas coisas, né? Algumas ações de marketing um pouco mais agressivas. Como um advogado pode fazer marketing sem infringir esse código de ética? Esse daí é um dos mitos, né? Que a gente até falou mais cedo, que impedem, que causa um certo temor nos advogados. Só que quando a gente analisa o código de ética e disciplina da OAB, a gente percebe que o principal marketing, que é o marketing de conteúdo, e lá no código de ética é chamado de marketing informativo, conteúdo informativo, ele sempre foi permitido. Então, o que tem barreira no código de ética da OAB são questões de mercantilizar a nossa profissão. Só que, quando eu li pela primeira vez o livro do Rafael Reis, Marketing de Conteúdo, eu percebi que aquilo lá é o mais eficiente, é o que eu faço e é o que dá retorno e é permitido pelo Código de Ética e Disciplina do OAB. Então não precisa ter esse... Ficam, publicar alguma coisa vai vir para cima de mim e tudo, só que isso realmente é um grande mito. Se você fizer um conteúdo informativo, trazendo as informações que são de interesse do seu público-alvo, você não vai estar mercantilizando a sua profissão e você não vai estar infringindo nenhuma norma do OAB. Então, realmente, isso daí é um grande mito. Claro, existem seccionais do OAB que a gente sabe que são mais chatas, elas ficam ali vigiando e tudo, mas dá para trabalhar o seu marketing digital dentro do limite imposto. Não vejo maiores problemas quanto a isso. Inclusive, eu dei uma palestra, um pouquinho antes da pandemia, que foi o último evento presencial dele, lá na OAB de São Paulo, a convite de outro portal, né? E diante de 2 dias de debate, o principal assunto é a inovação do Código de Ética e Disciplina, justamente para aceitar o que a gente está vivendo por conta da tecnologia e das redes sociais. Então, a tendência é que isso melhore e dá para trabalhar muito bem. Você não precisa começar a falar de conteúdo, coloca um link para saber mais, clique aqui, me ligue nesse telefone, manda um WhatsApp, não precisa. Se você tiver um marketing bem definido, uma estrutura muito bem feita para a pessoa te encontrar no Google, ela vai ler o seu artigo, vai jogar seu nome no Google e vai te encontrar. Vai encontrar seu site, seu e-mail, seu WhatsApp, então você consegue atuar dentro da lei. Legal. E bom, vocês já foram respondendo várias das minhas perguntas na conversa, então eu dei uma encurtada. Então eu vou para a última pergunta, que é: quais os principais erros que
se pode cometer quando a gente fala de marketing? Uma empresa pode cometer? Olha, o que eu vejo, as pessoas acham que o marketing é fácil. A gente ficou aqui um bom tempo com os escritórios fechados, né? E muitos advogados que sequer tinham uma rede social imaginavam que era só abrir uma conta profissional no Instagram e fazer um monte de post. Então, o marketing foi muito negligenciado e ainda é. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a publicar em portais, não tinha retorno, eu não sabia o que estava acontecendo. E comprei um livro sobre negócios digitais, no livro vermelhinho. Depois que eu fui entender o que é autoridade, a importância da produção de conteúdo, e fui evoluindo, até hoje eu estudo bastante, eu vejo que as empresas e os advogados e qualquer pessoa que vai mexer com marketing, o principal erro é achar que é fácil, achar que é intuitivo, achar que você não precisa entender de algoritmo, que basta você abrir as suas redes sociais e publicar um monte de coisa aleatória, vai ter resultado. Isso, na verdade, causa até uma frustração, principalmente aqui no meu meio, né, jurídico, que os advogados falam que marketing digital não funciona na advocacia. E hoje eu tenho 100% dos meus clientes espalhados no Brasil pessoalmente, e vem só por conta do marketing digital. Então, quando a pessoa ela estuda o marketing, ela vai entender os seus princípios, o que dá retorno, o que é um posicionamento, aí você começa a ter o resultado. Isso por si só também não é o bastante. Hoje, com a pulverização de redes sociais que nós temos, você precisa saber onde está o seu público-alvo. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com o principal advogado aqui da área previdenciária de Goiânia, que tem 3 escritórios, vários clientes e tudo. Ele falou até assim, Sérgio, as minhas velhinhas estão no Facebook, não adianta eu ficar aqui insistindo no Instagram. E olha só que particularidade. Ele, quando começou a legendar os vídeos, ele teve um alcance muito maior. E estudando, né, as pessoas, os próprios clientes, ele falou, olha, o pessoal reclamava que não conseguia ouvir os vídeos ou muitas vezes não conseguia ler. Então, os vídeos dele têm uma legenda muito grande e isso começou a converter muito mais. Por isso que é tão importante você conhecer a sua persona, o comportamento dela, onde que ela vai estar. O que eu mais vejo, impressionante, depois da pandemia, as pessoas drenando uma energia assim, gigantesca no Instagram. E aí eu te pergunto, quem está interessado em seguir advogado no Instagram? Você não vai seguir moda, você vai seguir viagem, você vai seguir algum hotel que você quer ir, mas você não vai seguir advogado. Você pode, num segundo momento, depois que você comprou algum conteúdo dele, no YouTube, no site, no blog, depois você vai confirmar a identidade dele como se fosse uma vitrine no Instagram. Mas ele não vai ser o primeiro meio de pesquisa, até porque não é intuitivo. Pensa só, a pessoa vai se divorciar, ao invés de jogar no Google divórcio, ela não vai no Instagram colocar hashtag divórcio, hashtag advogado. Não faz o menor sentido, a plataforma não foi feita para isso. O algoritmo do Instagram tem a particularidade de jogar coisas do seu interesse. Então, se a pessoa vai lá, por exemplo, no Instagram da Valentina e curte alguma coisa, provavelmente o Instagram vai sugerir perfis de moda, de roupa, de trocas, enfim. É assim que funciona. Então, as pessoas ficam vindo, olha, o Instagram é a plataforma do momento, a rede social e tudo, e não tem resultado. Mas quando você vai olhar, ela não tem um blog, ela tem um canal no YouTube, e não está atingindo o público-alvo dela. Muitas vezes os seguidores são só advogados. O advogado não vai contratar o advogado, o outro advogado, né? Salvo algumas exceções, claro. Ô, Sérgio, sabe por que eu brinco com o time e eu brinco na empresa, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Eu falo assim, sabe por que a gente se ferra, o pessoal do marketing? Vocês botam tudo no diminutivo, gente. Vocês botam tudo no diminutivo. Faz um folderzinho, faz um postzinho, faz um e-mailzinho. Eu falei, não tem... Aqui é postzão, e-mailzão, porque dá trabalho. E aí você falou disso, né? Não acha que é fácil fazer, gente? Pelo amor de Deus, você olha ali a imagem pronta, o texto pronto, você acha que eu fiz assim em 2 minutos. Não foi. Hoje em dia eu consigo fazer muito rápido, né? Mas também, qual que é o custo para eu fazer para a empresa? Não vale a pena. Então, assim, isso é muito relativo. E eu queria começar mesmo falando disso, falando desse problema que foi criado e é histórico, né? Que o marketing traz de ser uma área que não gera, por mais que a gente comprove com o ROI,
com retorno sobre o investimento, ainda existe uma cultura de que marketing é fácil, de que marketing é fazer o folderzinho, o e-mailzinho, o postzinho. Então, não fazer por fazer, isso é um grande erro, né? E eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou, né? O fazer por fazer, só para colocá-la no Instagram, só para colocá-la não sei o quê, é uma mania. E assim, e tem um outro problema aí que leva a gente a ter essa cultura e cometer esse erro, né? Que a gente tá falando de erros aí, né? O fazer por fazer, que assim, o marketing tem muita coisa que a gente pode fazer. É um zilhão de coisas, um zilhão de ideias. Eu sempre falo pro time, gente, nunca, eu sou a realista, né? Nunca vai ficar tranquilo. Vai ser sempre muita coisa para fazer, porque quando a gente já tiver, acabou isso aqui, vai vir uma outra ideia, tem um monte de ideias, e pode fazer podcast, pode fazer e-book, pode fazer infográfico, pode fazer, mas você não vai conseguir fazer tudo. Você vai ter que focar naquilo que vai te trazer um retorno maior nesse momento. Então, não dá para fazer por fazer, não dá para estar em todas as redes, não dá para fazer todos os tipos de conteúdo, né? Não dá para fazer, acho demais o que a gente está fazendo aqui, podcast, queria poder fazer, a gente não está no momento, a gente até abriu lá, a gente já está repensando, falou, pô, a gente começou a fazer um podcast e não está conseguindo dar continuidade, então não estava no momento. Tem que fazer, tem que ter continuidade, as pessoas estão ali, você perde credibilidade. Então tem que cuidar com isso, né? Não fazer por fazer. E não colocar no diminutivo. Gente, qualquer pessoa que esteja assistindo, esteja ouvindo esse podcast, pare de colocar as coisas do marketing no diminutivo, porque não é fácil, né, Sérgio? E aí, para encerrar essa questão que eu estava lembrando aqui, uma época eu comecei a falar de marketing thinking, né? E comecei a levar esse conceito para frente. Eu acho que até um dia pode ser que vire um livro, mas o que é? A união dessa ideia do design thinking para marketing, que é a mindset de teste, né? Então, se quer saber se o podcast dá certo, faz, mas faz por um tempo, testa, mede o retorno, vê se faz sentido continuar, né? Quer saber se blog dá certo, você vai ter que testar. Começa com o WordPress gratuito, não precisa ser o melhor modelo do mundo, mas que seja uma experiência ok, né? E ver se vai dar engajamento. Qual rede social que dá certo? Fala com a sua persona antes, testa com essa persona, vê se ela usa. Então, essa questão do teste rápido é muito importante, né? Para quem trabalha com marketing, hoje propriamente a gente está muito mais com marketing digital, essa possibilidade existe. Então, tem que ter esse mindset de teste para poder fazer o que a gente está falando aqui, que é inovar. Né? E sem esse mindset de teste a gente não está inovando, né? Enfim, eu acho que é isso, não fazer por fazer e ter esse mindset de teste, né? Se fosse falar em erro, então a pessoa achar que vai, eu fiz um planejamento aqui para 6 meses de marketing, eu vou aplicar isso aqui, pronto. Não, todo mês tem que ter um teste novo ali. Quem não tem esse mindset está cometendo um erro. Então, por mais que você esteja fazendo feijão com arroz, o que você trouxe? O que você fez de novo nesse mês? Até quando eu trabalhei na Dialeto, a gente tinha isso, era uma proposta que eu fiz para o time. Todo mês, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um teste diferente com cada cliente. A gente atendia quase 30 projetos de inbound marketing lá. E ainda assim, a gente, mesmo fazendo feijão com arroz, que já dá muito resultado, um feijão com arroz bem feito, né, que é produzir conteúdo, disparar e-mail, estar em contato com a sua persona, resolver as dores dela, com bastante conteúdo de qualidade, fazer uma automação aí vai ajudar. Também tenta trazer uma coisa nova, conteúdo diferente, um formato diferente, um assunto diferente, para ver o que acontece, porque senão você não vai dar a possibilidade de poder inovar e de descobrir, né, novas formas de conseguir melhores resultados. Então, acho que esse é um ponto bem importante para não cometer esse erro, de não ter esse mindset de teste. Bom, o nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação. E, como vocês sabem, quinzenalmente estaremos aqui trazendo diversos conteúdos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Fiquem atentos e até mais. SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira.